Ora, muito boa tarde. Já me estão a ouvir? Doutor Júlio, bem-vindo. Bem-vindo. Ora, vamos ver. Já que estamos, estou aqui a ver, temos 15 participantes. Doutor Júlio, em primeiro lugar, tenho que lhe agradecer, sobretudo esta semana, que é uma semana especial para o doutor Júlio, que iniciou funções quarta-feira, terça-feira, não foi? Quarta. Penso eu que foi na quarta-feira. Quarta-feira. E é a minha casa ainda, o IPO de Porto. E tenho que lhe agradecer. A minha casa, vamos lá ver, que eu ainda lá vou passar uma temporada. E tenho que lhe agradecer muito esta disponibilidade, porque nós temos feito estes webinars em temas em que sentimos que os nossos participantes, em que criam uma mais-valia, de facto, em áreas que não são tratadas durante o curso. Esta é uma delas particularmente interessante, por todas as razões, e eu não sei já quem é que está aqui ligado connosco, já estão 16 pessoas, é uma área que eu também conheço, porque como o Dr. Júlio sabe, eu estive na investigação, mas que a maior parte das pessoas desconhece, mesmo médicos, e das potencialidades desta área, e eu própria fico também aqui ligada, porque eu também estou muito curiosa de saber qual foi o desenvolvimento nestes últimos 5 anos, que sei que foi um desenvolvimento grande, e estou também muito curiosa de conhecer essa situação e aquilo que conseguiram fazer e evoluir. Este formato tem uma questão muito desagradável, os nossos participantes estão a ouvir, porque para nós possibilitarmos a gravação e que nos pediram os alunos, têm esta impossibilidade de mostrarem a cara e falarem com o Dr. Júlio, só podem falar por chat. Mas eu vou estar aqui e se houver questões eu transmito-as depois ao Dr. Júlio. É de facto muito bom para o leitor externo, é muito desagradável, eu também já o fiz, porque nós estamos a falar para uma parede, não é? Estamos a falar para um computador, mas sinta, por favor, que eu estou de lado de cá se houver algum problema. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não sei dos colegas que estão presentes, eu vou apresentar o Dr. Júlio, mas começando já para dizer que desde esta quarta-feira é Presidente do Conselho de Administração do IPO de Porto. E, portanto, mais uma razão para eu agradecer muito penhoradamente a disponibilidade de ter roubado esta hora e meia do que eu imagino agora que é um fornezinho à sua volta, sabemos como é, e de se fechar aí no gabinete para nos dar um bocadinho do seu conhecimento. O Dr. Júlio Oliveira concluiu a licenciatura em Medicina no ICBAS, no Instituto de Ciências Biomédicas da Abel Salazar, em 2003. Desde 2011 é médico oncologista no IPO do Porto. Em 2017 especializou-se em farmacologia clínica e atualmente desenvolve um projeto de doutoramento na área da imuno-oncologia. Foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Oncologia e diretor do Grupo de Estudos Oncológicos, entre outras atividades que tem desenvolvido. E, portanto, é a pessoa ideal, e aqui nós pedimos esta amassada. Eu lamento que tenha calhado logo nesta semana, mas o Dr. Júlio esteja perfeitamente à vontade e quando sentir que passou a mensagem prioritária, por sentir liberto, porque, de facto, esta é uma semana particularmente pesada para o Dr. Júlio e para toda a equipa, e deixe-me também dizer-lhe que, além dos parabéns, também é corajoso, porque estar à frente agora num hospital não é fácil, não tem sido fácil. Os colegas já é corajoso também. Eu tenho, dos meus anos de atividade no SNS, mais ou menos metade foram em lugares de dirigente e eu sinto que esta tem sido a fase mais difícil. Tem sido agora mais difícil. Eu sei que o IPO de Porto não tem uma urgência aberta, não é? Não tem uma urgência aberta como nós estamos debaixo desta pressão que temos vivido com as dificuldades das nossas escalas, mas é difícil e os meus parabéns, desejo-lhe as maiores felicidades e admiro a sua coragem, porque de facto não tem sido fácil. E passo-lhe a palavra, esteja à vontade, eu estou aqui a seguir também, eu vou tirar a imagem e o som para não perturbar, sendo certo que se houver alguma questão que me pareça que seja muito importante interromper o Sr. Doutor, eu interrompo. E estejam à vontade, ainda ninguém me disse boa tarde. Boa tarde. Temos 21 participantes. Boa tarde, quem está do lado de lá? Já temos aqui. Boa tarde, Paulo, boa tarde. Então vamos começar, está bem? Doutor Júlio, esteja à vontade. Muito obrigada mais uma vez, com licença.
Boa tarde, muito obrigado, doutora Margarida França, de poder partilhar convosco alguns pensamentos sobre uma área que me é muito querida, a área da investigação clínica, que aqui no IPO de Porto, nos últimos anos, na qual me tenho empenhado de forma muito especial, não só eu, mas uma vasta equipa. A doutora Margarida conhece muito bem, tenho ouvido falar muito de si e sobre a importância do seu trabalho aqui na instituição, portanto é aqui da casa, também o sei, como já o disse, também eu sei que é aqui uma pessoa da casa, do IPO de Porto, a sua origem, e isso obviamente é também um motivo de orgulho para todos nós. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu vou então começar aqui a partilhar o ecrã, onde tenho uma apresentação de suporte. O desafio que me lançaram foi para falar sobre as oportunidades e desafios para a investigação clínica no sistema de saúde português, e procurando dar um pouco o exemplo do IPO de Porto, ou através do exemplo do IPO de Porto, mostrar as dificuldades que existem, mas também as oportunidades que se conseguiram agarrar e que estão neste momento a ser desenvolvidas, mas também falar sobre os constrangimentos que estamos a viver e as limitações que o serviço, especialmente o Serviço Nacional de Saúde, tem para o desenvolvimento deste setor, que é cada vez mais relevante e deveria ser considerado muito mais estratégico do ponto de vista político. Este é o resumo daquilo que vos irei falar. Só para contextualizar, em Portugal nós desenvolvemos cerca de menos de 3% da totalidade dos ensaios clínicos que estão a ser desenvolvidos a nível mundial. E só para terem uma ideia comparativa, do outro lado da fronteira são mais de 16% dos ensaios clínicos que estão a acontecer em todo o mundo, que lá também estão a decorrer. Isto traduz uma alteração, uma diferença estrutural que os dois países têm, Portugal e Espanha, em relação à capacidade de poderem atrair os ensaios clínicos, porque a sua esmagadora maioria são promovidos pela indústria farmacêutica, não exclusivamente, obviamente, mas a grande maioria o são, e isto traduz uma grande diferença de capacidade de atração desses ensaios. Há um crescimento, uma tendência de crescimento, mas uma tendência de crescimento anémica comparada com as enormíssimas oportunidades que existem e que nós devíamos estar a ser capazes de captar para Portugal. E claramente a área da oncologia é aquela que está em maior desenvolvimento e que tem a maior fatia do investimento que está a ser feito tanto por promotores privados como não comerciais, quando comparamos com outras áreas de patologia. E uma outra nota importante é que a esmagadora maioria, quase cerca de 80% dos ensaios clínicos que estão a decorrer a nível mundial, na oncologia, são ensaios de fase precoce. Em Portugal nós temos essencialmente ensaios de fase 3, ensaios de pré-aprovação dos medicamentos, e olhando para este gráfico percebe-se claramente que a maior parte das oportunidades estão em fases muito mais precoces, mas por isso é preciso existir uma estrutura capaz de se tornar o país competitivo, tornar os centros competitivos para poderem atrair esse tipo de ensaios. Uma imagem que podemos usar para isto e sobre a importância dos ensaios de fase precoce é quando basicamente tentarmos entrar num comboio em andamento. Isso é particularmente mais difícil. Devemos tentar entrar no comboio quando ele está parado na estação, ou seja, quando um novo medicamento, uma nova tecnologia está a iniciar a sua fase de desenvolvimento em humanos, é nessa fase que nós devemos procurar posicionar-nos, de forma a que depois do contínuo desenvolvimento dessa tecnologia de saúde possa ser desenvolvida na fase 2, fase 3, possa ser desenvolvida depois por esses centros que conseguem captar os ensaios de fase precoce. E essa experiência nós estamos a vivê-la. Ensaios de fase precoce que nós conseguimos atrair para o IPO de Porto depois deram origem
ao aparecimento de ensaios, de vários ensaios, de fase 2 e de fase 3, portanto em fases mais avançadas, que acabaram por vir naturalmente, sem termos feito nenhum esforço por isso. Os próprios promotores dos estudos quiseram trazer o estudo para cá depois da performance que tivemos nos ensaios de fase mais inicial. E quando nós nos comparamos com outros países, este estudo é o estudo desenvolvido pelo PricewaterhouseCoopers e na sua edição de 2019, aqui podemos perceber que não há uma relação direta do tamanho do país com o número de ensaios clínicos. Países como a Bélgica, que é um país com uma dimensão relativamente parecida com Portugal, tem cerca de 5 vezes mais ensaios clínicos a decorrer. Ou Espanha, quase 8 vezes mais ensaios clínicos a decorrer no país. Portanto, há condições nestes países que os tornam especialmente competitivos. É um bocadinho sobre isso que vou falar mais à frente. Neste mesmo estudo, um aspecto que foi evidenciado é o retorno do investimento, o retorno que é gerado por cada euro de investimento público neste setor, há um retorno de quase 2 euros. Estamos a falar numa análise, com as devidas limitações, mas realizada até utilizando alguns exemplos de ensaios que estavam a decorrer no IPO de Porto, mas se formos para países onde este aspecto, nomeadamente, novamente voltando à Espanha, onde este aspecto é especialmente estudado, esta dimensão, este impacto económico é especialmente estudado, se formos para regiões como, por exemplo, a Catalunha, esse retorno é de quase 4 euros por cada euro público que é investido. E porquê é que isto é importante? Porque o investimento em termos mais ensaios clínicos nas instituições contribui para a melhoria dos indicadores de saúde, permite um acesso mais precoce por parte dos doentes a tratamentos inovadores, contribui para melhorar a medicina assistencial e leva aos padrões de qualidade, porque introduz melhorias ou obriga a que o circuito dos doentes sejam otimizados. Leva também a um maior desenvolvimento científico, obviamente, a uma redução de despesa pública neste sentido que há pouco expliquei, pois a esmagadora maioria dos ensaios clínicos são ensaios clínicos desenvolvidos pela indústria farmacêutica, que traduz, multinacionais, que traduz por uma injeção de financiamento direto na economia portuguesa, de capital estrangeiro, contribui para a criação, acima de tudo, fixação de emprego qualificado, de cientistas, de médicos, enfermeiros, mas também pessoal da saúde e não só, que são essenciais para o funcionamento dos ensaios clínicos, e contribui também para a sustentabilidade dos próprios sistemas de saúde. E agora falando um pouco sobre a unidade de investigação clínica do IPO de Porto, o coordenador da unidade de investigação clínica é o Dr. José Diniz, que é bem conhecido no meio, a Dra. Margarida França também conhece muito bem. Eu sou responsável pela unidade de ensaios clínicos de fase precoce, que se insere dentro da unidade de investigação clínica, mas só aqui para contextualizar o IPO de Porto e a unidade de investigação. O IPO de Porto foi criado em 1964, é uma instituição do Serviço Nacional de Saúde, com financiamento público, exclusivamente público. Foi o primeiro Comprehensive Cancer Center na Europa, foi a primeira instituição a obter essa designação e é a instituição de referência no norte de Portugal para o tratamento, o diagnóstico e tratamento de doença oncológica, servindo uma população de quase 3,7 milhões de habitantes. Obviamente que não é só aqui que se trata cancro, no norte do país, muitos outros hospitais também o fazem, mas os números são avassaladores e tornam, o número de novos casos são avassaladores e tornam o IPO de Porto um dos maiores centros europeus, com cerca de 10 mil novos casos a serem referenciados anualmente. Sempre existiu uma política muito focada na melhoria da qualidade, os ensaios clínicos aqui são um dos grandes motores
para que isso aconteça. Aqui estão alguns dos números, como disse, cerca de 10 mil novos doentes ano, números mais recentes dos últimos 2 anos, aproximadamente atinge este valor. São cerca de 45 mil doentes que estão em seguimento. E aqui vêm também alguns dos números da instituição. Qual o objetivo da criação da unidade de investigação clínica? Foi criada em 2006, como disse pelo Dr. José Diniz, que continua a liderar, e o principal objetivo era tentar que os ensaios clínicos não fossem perturbadores da prática clínica, ou seja, que fossem inseridos no contínuo de cuidados que é oferecido aos doentes, com o mínimo de perturbação e de sobrecarga para os médicos. Existe uma grande carga de trabalho burocrático, administrativo, mesmo muito grande, que tem de ser assumida por pessoal não médico. Não é racional que sejam os profissionais de saúde a fazê-lo. E é necessário criar uma estrutura que permita tratar de toda a burocracia, toda a parte não clínica, logística, organizacional, e foi nesse sentido que foi criada a unidade, foi esse o principal objetivo. A unidade de investigação clínica é uma das várias unidades dos vários grupos, unidades de investigação que estão integrados no Centro de Investigação do IPO de Porto. Esta modalidade é uma modalidade virtuosa, inclusivamente de financiamento, porque há aqui uma preocupação e que resulta num processo, num mecanismo de autofinanciamento com algumas limitações importantes, mas de autofinanciamento de alguns projetos de investigação da própria instituição, ou seja, a unidade de investigação clínica gera receitas e parte da receita, uma parte significativa dessa receita, é utilizada para regularmente se fazerem concursos internos em que os investigadores podem apresentar projetos de investigação nas diferentes áreas, não só na área clínica, mas também na área mais básica, transnacional, e tem sido uma forma de permitir que haja um autofinanciamento, uma dimensão significativa de autofinanciamento para o desenvolvimento da atividade de investigação de uma forma mais abrangente, não só investigação sob a forma de ensaios clínicos, até porque é especialmente difícil desenvolver ensaios clínicos de iniciativa de investigador. O ambiente português é bastante tem muitas barreiras para que o processo seja fácil, mas também existem e fomos capazes aqui no IPO Porto de implementar também ensaios clínicos de iniciativa de investigador. A estrutura já não é exatamente igual àquilo que está aqui, mas só para terem uma ideia, portanto existe pessoal e daqui estão excluídos os clínicos e enfermeiros, mas existem elementos que estão totalmente dedicados, desde study coordinators, responsável financeiro, uma responsável pelas operações da unidade, assistentes operacionais, portanto farmacêuticos, que infelizmente neste momento não são 5, são menos, e estamos a criar um especial constrangimento atualmente, mas existe um conjunto de pessoas que está totalmente dedicada a dar suporte operacional à investigação clínica. E o conceito da unidade é one stop shop. Isto facilitou muito a interação com os diferentes intervenientes, desde promotores, os prestadores de serviços externos, a farmácia, as equipas de investigação, todos os aspectos logísticos e operacionais que são necessários, encontram no mesmo sítio uma equipa que coordena e articula com todos os intervenientes. Estes números já são números atualizados, os números atuais, como disse, estão na ordem dos 10 mil novos doentes ano, mas este gráfico pus aqui porque permite ter aqui uma ideia
da diversidade de patologias. Basicamente são todas as patologias oncológicas, o IPO de Porto trata-as, desde tumores pediátricos a todos os tumores de adultos, desde tumores hematológicos a tumores raros, como sarcomas, a tumores mais prevalentes, como tumores do tubo digestivo, cancro da mama, por aí fora. Isto é uma das grandes vantagens competitivas que a instituição tem, pelo facto de ter muitos doentes, também permite que com maior facilidade consiga incluir mais doentes em ensaios clínicos. Esta é a estrutura atual que nós temos montado para o processo que existe, não é que temos montado, que existe para o processo de aprovação dos ensaios clínicos em Portugal, que vai sofrer alterações a partir do início do próximo ano. Mas só para alertar aqui para um aspecto, é que, paralelamente à submissão às entidades reguladoras, ao Infarmed e à SEIC, o IPO de Porto inicia o processo de avaliação dos contratos em paralelo, no sentido de reduzir o tempo para podermos incluir o primeiro doente, ou seja, a partir do momento que temos a aprovação por parte do Infarmed e da SEIC do ensaio clínico, o que nós procuramos é ter as coisas prontas para o mais rapidamente possível, portanto, e a própria avaliação dos contratos estar já efetuada para podermos incluir o primeiro doente, idealmente logo no primeiro dia em que o estudo fique autorizado. Claro que isso é difícil acontecer, mas por vezes já aconteceu. E é isso que procuramos. E isso que nos torna verdadeiramente competitivos. Aqui é para terem uma perspectiva da evolução ao longo dos anos do número de ensaios clínicos e de novos doentes incluídos em ensaios clínicos na instituição. E podem ver aqui também uma tendência de estabilização do número de novos ensaios clínicos, apesar de ter havido um pico o ano passado do número de novos doentes a serem incluídos em ensaios. Estamos numa situação de tendencial platô, em que é necessário que existam alterações importantes que permitam desbloquear a capacidade e aumentar a capacidade de resposta, a velocidade dos ensaios se iniciarem e podermos atrair também maior número de ensaios. Os ensaios clínicos são tendencialmente cada vez mais complexos do ponto de vista logístico, especialmente se estivermos a falar em ensaios clínicos de fase precoce, mas não só, e são tendencialmente também cada vez mais focados em populações especiais de doentes. Cada vez mais são dirigidos por biomarcadores preditivos de resposta ao tratamento, o que leva a que haja um esforço muito maior para identificar que doente é que poderá beneficiar mais com um determinado tipo de tratamento. E isso aumenta muito o trabalho associado à inclusão de doentes em ensaios, muito trabalho, muitas vezes, antes do doente entrar no estudo, só para conseguirmos identificar o doente que poderá entrar no estudo. E aqui para terem uma ideia do número de novos de ensaios clínicos que estavam ativos em 2021, por diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, e vem aqui o total de doentes que foram recrutados, aqui com especial ênfase para este aspecto, que estamos a conseguir arrancar finalmente e a crescer com os ensaios de fase precoce, que há poucos anos atrás não existia nenhum no país a decorrer. E um dos grandes objetivos é conseguirmos que haja produção científica, que os estudos, é que a instituição possa participar em estudos cada vez mais relevantes, não só de fase precoce, mas também em fases mais avançadas, e estudos que levem depois à alteração da prática clínica e que traem então a inovação para os doentes. Há mais de uma década foi identificado este problema, que eu já falei no início da apresentação, que é uma diferença abismal no que respeita ao acesso e ao desenvolvimento de ensaios de fase mais precoce em Portugal. Quando nós vamos ver os países mais desenvolvidos em termos de investigação clínica, aquilo que nós vemos é que existe um grande esforço, um grande desenvolvimento em termos de ensaios de fase precoce. E Portugal estava ultraperiférico. Este que vem aqui, este é um gráfico de 2015, apresentado na reunião da Associação Europeia
da Oncologia Médica. Este ensaio que aparece aqui, o 1 em Portugal, corresponde ao primeiro ensaio clínico de fase precoce, com o primeiro medicamento português em oncologia, que é o Redaporfin, ou Luz-11, inicialmente conhecido por Luz-11, que está aqui a ser desenvolvido no IPO de Porto, e que é o primeiro medicamento totalmente desenvolvido em Portugal. Desenvolvido na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, e depois foi criada uma spin-off, criaram uma empresa que desenvolveu a parte pré-clínica necessária para depois poderem desenvolver o ensaio clínico, e foi uma equipa aqui do IPO de Porto, liderada pelo professor Lúcio Lara Santos, da qual também tenho muito orgulho de pertencer a essa equipa, em que então iniciamos o processo de desenvolvimento clínico deste medicamento, e que está neste momento em fase final do estudo. Falta-nos um doente para concluirmos esse ensaio clínico. Então, esta necessidade de termos capacidade de desenvolvermos ensaios de fase mais precoce e dessa forma aumentarmos a competitividade do país, como um todo também, foi identificada há vários anos e foi desenvolvida uma estratégia que passou por procurar promover a formação de médicos internos ou jovens especialistas, a exposição desses profissionais e também enfermeiros a realidades no estrangeiro, visitando centros de referência, fazendo estágios em centros de referência em oncologia e aprendendo de que forma é que podíamos trazer esse conhecimento e essa forma de trabalhar para Portugal. Foi muitos anos depois, já em 2019, que se concluiu termos então as condições para podermos avançar com a criação da primeira unidade de ensaios clínicos de fase precoce em Portugal, dentro da unidade de investigação clínica, e os principais objetivos é aumentar o acesso dos doentes à inovação, através essencialmente de ensaios clínicos dirigidos por biomarcadores, mas não só. Para isso, entendemos também percebemos ser absolutamente estratégico e essencial implementarmos um programa de screening molecular, ou seja, de forma a podermos oferecer aos doentes que cumpram determinado tipo de critérios a possibilidade então de fazermos uma caracterização bastante detalhada, estudando várias centenas de genes no tumor para tentar identificar alterações genéticas que possam levar à orientação terapêutica dirigida por esses biomarcadores. E criamos então o programa de Oncologia de Precisão do IPO de Porto, e já vos vou mostrar um bocadinho à frente. E também foi entendido que era essencial criarmos melhores condições para promovermos a colaboração com parceiros na academia, parceiros não comerciais, mas também empresas de biotecnologia e empresas farmacêuticas de maior dimensão, no sentido de desenvolvermos projetos de investigação de translação e desenvolvimento precoce dos novos medicamentos. Foi criado um espaço físico, a unidade de fase precoce, que tem dedicado uma equipa médica alguns médicos a tempo parcial, nos que cobre os dias da semana, e existe também uma equipa de enfermagem dedicada, assim como study coordinators e todo o material, toda a logística necessária para desenvolver este tipo de estudos. Existe experiência já em ensaios com terapias particularmente complexas, nomeadamente terapias celulares, com vírus oncolíticos, com anticorpos bispecíficos, com agentes agonistas do sistema imune. E porque é que isto é relevante? Porque são agentes que compreendem um risco de toxicidade potencialmente grave, e obriga a que todo um circuito esteja preparado, toda uma espécie de bolha de segurança seja criada em torno do doente, para que perante a emergência de algum evento adverso possa muito rapidamente ser identificado o problema e orientado antes do doente poder desenvolver uma condição que ponha em risco a sua saúde. E então esta unidade permitiu já
termos experiência em ensaios first in human, que são sempre um grande desafio, em que há uma grande incógnita naquilo que pode acontecer, apesar de todos os estudos em modelo animal e todos os estudos pré-clínicos, há sempre uma incógnita do que é que pode acontecer quando os primeiros seres humanos são expostos a um novo medicamento. Temos experiência em ensaios de fase precoce e com desenho inovador, nomeadamente basket trials, platform trials. Vou-vos mostrar muito resumidamente a seguir em 3 ou 4 slides o que é que são. Temos implementado um programa de medicina de precisão, várias colaborações académicas também, e também provamos ser possível iniciar, e estão a ser desenvolvidos, ensaios de iniciativa de investigador. Estes são alguns dos ensaios que estão a ocorrer, especificamente os ensaios de fase precoce. Entretanto, já houve mais um que abriu e alguns que estão fechando, portanto os ensaios são bastante dinâmicos, mas não é uma realidade que há de vir ainda, é uma realidade já existente e que está em crescimento na instituição. E agora, só muito resumidamente, só para vos falar sobre alguns dos desafios das novas metodologias ou dos novos tipos de ensaios clínicos que têm surgido e que se tornam particularmente exigentes. Cada vez mais aquilo que estamos a assistir são, e então quando falamos em medicina de precisão, este tipo de ensaios que vos vou falar são bastante mais frequentes. Estes desenhos inovadores de ensaios clínicos são designados de uma forma geral por Master Protocols, e aquilo que estes protocolos prevêem é um desenvolvimento menos convencional ou menos tradicional dos medicamentos. E porquê é que houve necessidade disto? É porque, por exemplo, quando nós queremos estudar o efeito de um determinado medicamento numa população muito rara de doentes, em que temos de ir à procura de um biomarcador que é extremamente raro, não é possível, ou é virtualmente impossível, desenharmos um ensaio clínico randomizado por fase 3 com centenas de doentes, ou pelo menos dezenas de doentes, num braço de tratamento e num braço comparador. Em certas situações isso poderia demorar uma dezena de anos ou mais, portanto tornava inviável a implementação desse tipo de estudos. Portanto, temos então estudos como os basket trials, que testam um medicamento em diferentes tipos de tumores, desde que o doente tenha, o tumor do doente tenha o biomarcador de interesse para o qual o medicamento foi desenhado. Temos, por exemplo, os umbrella trials, que são em que o conceito já é um pouco diferente. Aquilo que nós temos é a mesma entidade, a mesma doença, a mesma entidade nosológica, e aquilo que se procura caracterizar é doentes que têm a mesma doença, o mesmo tipo de tumor. Os tumores são estudados os biomarcadores preditivos de resposta, por exemplo, é feita a sequenciação genómica e de acordo com o biomarcador que é encontrado, o doente é alocado a diferentes braços de tratamento. E depois temos estudos de plataforma em que estudamos diferentes tipos de tumor, diferentes biomarcadores, em que, de acordo com o biomarcador que é encontrado, o doente é tratado com um medicamento diferente. Isto ainda aumenta mais a complexidade do estudo. Isto é o exemplo de um estudo de um basket trial, com um medicamento que já está aprovado nos Estados Unidos, está aprovado também na Europa já, e o IPO de Porto tem este estudo ainda ativo para alguns tipos de tumor, mas basicamente aquilo que acontecia era procurava-se identificar um gene de fusão especialmente raro na esmagadora maioria dos tumores, muito mais frequente, por exemplo, em alguns tipos de tumores pediátricos, e se tivesse presente esse biomarcador, então os doentes eram tratados com um medicamento, neste caso o larotrectinib. Este é um exemplo de um estudo Umbrella, que está aberto no IPO de Porto, vai fechar dentro de pouco tempo, em que doentes com tumores primários ocultos, com diagnóstico de carcinoma primário oculto, entram no estudo, desde que cumpram os critérios de inclusão e critério de exclusão, e depois de ser feita uma primeira abordagem com quimioterapia, o resultado da sequenciação genética do tumor vai permitir que o doente possa ser alocado a vários tratamentos possíveis de acordo com o biomarcador encontrado, e depois é feita a avaliação de eficácia desses medicamentos. E depois isto é um exemplo de um estudo de plataforma, que não vos vou mostrar mais com exemplos de ensaios clínicos, ou de desenhos inovadores de ensaios clínicos, mas isto é um estudo de plataforma que está neste momento a decorrer aqui no IPO de Porto, que é esperado que esteja a decorrer durante
os próximos anos. Isto virtualmente é um estudo perpétuo. O que é que quero dizer com isto? Os doentes, qualquer doente, neste caso qualquer doente com tumor sólido, avançado, já sem opções de tratamento standard, e depois de submetido a um estudo dos genes do tumor, se for encontrado um biomarcador de interesse para o estudo, o doente vai ser tratado com um medicamento específico dirigido a esse biomarcador. Alguns desses medicamentos já estão aprovados para outras doenças, noutros contextos de doença oncológica, outros tratamentos não, ainda estão em fase de experimentação. O facto é que nós já temos vários doentes incluídos neste ensaio clínico, alguns deles bastante jovens, e que já tinham esgotado as opções de tratamento e aqui encontraram, e felizmente para alguns, a possibilidade de poderem ser tratados com novas terapêuticas, já depois de esgotadas as opções de tratamento convencionais disponíveis. Para podermos desenvolver estas novas gerações de ensaios clínicos, foi essencial criarmos um programa de medicina de precisão, garantindo dessa forma, e no caso do IPO de Porto, aquilo que fizemos, e a primeira instituição em Portugal que avançou de forma consistente neste processo, apesar de ser uma recomendação da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, que os centros de grande dimensão, os centros académicos, desenvolvam este tipo de programas. Aquilo que nós procuramos fazer é que doentes que já tenham esgotado as opções de tratamento ou estejam na iminência de esgotar as opções de tratamento possam ter acesso à sequenciação genómica, de forma a identificar os tais biomarcadores que possam ser biomarcadores de interesse para tratamento com terapias dirigidas. Criamos uma ferramenta, um instrumento que é o Molecular Tumor Board, que na sua essência é uma consulta do grupo multidisciplinar onde estão patologistas, onde estão especialistas em genética do cancro, onde estão oncologistas pediátricos, também cirurgiões, cientistas de diferentes áreas, e o objetivo é tentar integrar as alterações genéticas que foram encontradas no tumor no contexto concreto da doença do doente e do estado do doente, e inclusive dos tratamentos prévios que o doente fez e das respostas que teve aos tratamentos prévios, e depois é emitida uma recomendação de tratamento terapêutica em cerca de 10 a 15% dos doentes que são submetidos a este tipo de sequenciação genómica. O grande desafio que se coloca é encontrarmos ensaios clínicos que nos permitam oferecer aos doentes então tratamentos dirigidos. E muitas vezes resulta em recomendações em contexto de off-label. Este gráfico procura resumir esta estratégia que vos estive a descrever. Foi o pontapé de saída para o programa de medicina de precisão, ou de oncologia de precisão de medicina de precisão em oncologia do IPO de Porto, foi um projeto da EURTC, que ainda está a funcionar, mas agora com mais limitações, porque várias cohortes do estudo já foram encerradas, em que este estudo da EURTC é um estudo pan-europeu, envolve vários países, muitos países mesmo da União Europeia, e da Europa, não só da União Europeia. E o que é que permite é que doentes de diferentes tipos, com diferentes tipos de patologias, que estejam a esgotar as opções de tratamento, possam ter acesso então ao screening molecular. E isto permitiu que nós tivéssemos acesso à discussão multidisciplinar com equipas de peritos internacionais. Percebemos o funcionamento do programa de screening molecular que a EURTC implementou, e então percebemos que era essencial nós criarmos um programa próprio no IPO de Porto, o POP-IPOP, o Programa de Oncologia de Precisão, de forma a oferecer aos doentes do IPO de uma forma mais sistemática e não limitada pelas oportunidades deste estudo clínico, que tinha bastantes limitações, não era possível que todos os doentes tivessem acesso. Então criamos um programa próprio. Criamos então também a tal ferramenta, o Molecular Tumor Board, a tal consulta de grupo especializada de discussão, do MTB, que está aberto à discussão de casos de outros hospitais, e isto tem criado sinergias muito positivas, porque por causa do Molecular Tumor Board e dos pedidos que nós temos recebido, cerca de 1/4 a 1/5 dos casos que discutimos no Molecular Tumor Board, que reúne 2 vezes por mês
tem resultado em referenciação até para outros ensaios que não dirigidos por biomarcadores, em Portugal, especialmente no IPO de Porto, mas também fora do país, porque nós procuramos articular com centros de referência, especialmente em Espanha e em França, para que quando encontramos algum ensaio clínico que possa ser de especial interesse para o doente, então referenciamos ou facilitamos o contacto e a referenciação dos doentes para esses centros. Acima de tudo, aquilo que nós procuramos promover com esta estratégia é um trabalho cada vez mais em rede. O país tem uma dimensão relativamente pequena para funcionar de forma atomizada. É muito importante que se trabalhe cada vez mais em rede, é isso que faz sentido e deve ser essa a missão, especialmente dos IPOs, promoverem precisamente essa articulação em rede em projetos como este que vos estou a apresentar. Já vos falei sobre isto, não vos vou querer amassar, só para explicar que o programa de Oncologia de Precisão é um estudo clínico, foi aprovado pela Comissão de Ética, está disponível para os doentes aqui do IPO de Porto, não é prática clínica, é um estudo clínico, foi desenhado dessa forma, para nós também percebermos o que é que acontece aos doentes e registarmos isso, com o objetivo de virmos a publicar, e já estão previstas algumas publicações a curto prazo, sobre os resultados desta estratégia, porque é essencial recolher-se o conhecimento que é gerado e publicá-lo, torná-lo público. É absolutamente essencial aprendermos aprendermos com a experiência e de forma a percebermos se aquilo que estamos a fazer realmente está a fazer bem ou não aos doentes, porque foge nesta dimensão que vos estou a explicar, foge àquilo que é prática clínica, especialmente quando os doentes são propostos para tratamentos em contexto off-label, fora do contexto de ensaio clínico. O programa de Oncologia de Precisão já incluiu até ao momento mais de 500 doentes, 464 em julho, foi o último update que foi feito. Neste momento já temos mais de 500 doentes incluídos. Isto é para vos ilustrar um conceito, também um conceito bastante inovador de avaliação de tecnologias de saúde em que nós estamos envolvidos. Estamos a colaborar com os países do norte da Europa, nomeadamente vários centros da Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, também Holanda e na região de Lyon, em França, está a ser desenvolvido o conceito de ensaio clínico pragmático, pragmatic clinical trial. O objetivo é procurar converter as indicações off-label, em que essas recomendações são feitas baseadas nos biomarcadores que são encontrados nos doentes e em que os doentes são tratados com terapias-alvo, mas fora do contexto para o qual o medicamento está aprovado. Basicamente, o conceito deste tipo de ensaio clínico é colocar os off-label dentro de um programa de avaliação em molde de ensaio clínico. E então, Portugal, através do IPO de Porto, recentemente viu aprovada uma candidatura no sentido de facilitar a articulação em rede dos diferentes países e harmonizar a recolha dessa informação, e em vez de termos uma população, gerarmos informação com base numa população de alguns milhões de doentes, passamos a ter vários países envolvidos e dessa forma multiplicamos por 3, 4, 5, 6 ou mais vezes a velocidade com que a informação está a ser gerada, porque passamos a ter uma base populacional muito maior para fazer este tipo de estudos. Para nós sermos competitivos e conseguirmos atrair mais estudos, é preciso trabalharmos cada vez mais, como eu disse há pouco, em rede, mas também criarmos condições infraestruturais e criarmos mecanismos que permitam captar investimento, criar sinergias, e um bom exemplo é aquilo que foi criado entre o IPO de Porto e o I3S, aqui nossos vizinhos, com a criação do Porto Comprehensive Cancer Center. Isto permitiu que a dimensão da investigação que é efetuada no conjunto deste consórcio seja muito mais impactante a nível europeu, e dessa forma já permitiu que recentemente fosse
aprovado um financiamento que já se está a traduzir em investimento concreto, em criação de condições infraestruturais também, em melhoria de condições infraestruturais aqui no IPO de Porto, mas também com a aquisição de equipamentos de ponta para a investigação de translação desenvolvida tanto no IPO de Porto como no I3S. E agora já estou a chegar à parte final, em que vou aqui a apresentar alguns dos desafios para o desenvolvimento da investigação clínica. Aquilo que nós sentimos no IPO de Porto, de certa forma, espelha também aquilo que é sentido nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Existem grandes constrangimentos à contratação de recursos humanos dedicados. Uma das grandes limitações, qualquer empresa, se pensarmos numa lógica de empresa que precise de cumprir com uma encomenda num determinado período de tempo, tem de ser capaz de contratar os recursos humanos necessários para cumprir com essa obrigação. Não pode estar meio ano ou um ano à espera da autorização para contratar os recursos humanos necessários, entra em falência. Nós só somos competitivos se conseguirmos ter agilidade no recrutamento de recursos humanos à velocidade com que temos de implementar os estudos. E se um estudo, para nós o conseguirmos atrair, se um ensaio clínico para nós conseguirmos atrair, implica termos mais capacidade instalada, por exemplo, mais médicos disponíveis, ou mais tempo médico disponível, mais tempo de enfermagem, mais farmacêuticos ou mais study coordinators, nós temos de ser capazes de rapidamente poder contratar. Esse é um dos grandes estrangulamentos que nós vivemos para podermos crescer e limita-nos o tamanho do passo que podemos dar. Limita-nos mesmo muito o tamanho do passo que podemos dar. Então, quando nós temos situações como infelizmente são relativamente frequentes, como por vezes acontecem, em que a própria indústria farmacêutica ou as CROs, as Contract Research Organization, que são responsáveis pela operacionalização, implementação dos ensaios clínicos, vêm buscar os recursos humanos treinados no SNS, porque conseguem oferecer condições salariais substancialmente mais favoráveis e melhores condições de trabalho de uma forma global. Isso acaba por se traduzir numa perda enorme e, acima de tudo, uma grande frustração para conseguirmos, porque estamos a criar pessoas, estamos a desenvolver a formação de pessoas que ficam altamente qualificadas e quando ficam treinadas, perdemos-las. E é muito difícil depois podermos substituí-las. Isso é um enormíssimo constrangimento. Falta também uma maior visibilidade daquilo que é feito em Portugal e que é bem feito em Portugal, tanto na área da translação, na área das ciências básicas e da investigação básica nem tanto, mas na área da investigação de translação, especialmente na área da investigação clínica, há pouca visibilidade daquilo que é feito. E é muito importante existir uma estratégia para tornar mais visível essa produção científica e, acima de tudo, criar estruturas mais robustas, como é o exemplo do Porto Comprehensive Cancer Center, que consigam mostrar números mais impactantes em termos de produção científica. E é necessário uma abordagem transversal a diferentes setores, não? Que envolvam a área da economia, da ciência e da saúde, essencialmente estas três áreas, eventualmente também a educação, mas essencialmente a área da saúde, ciência e economia. Existem esforços, existem iniciativas que estão a ser agora desenvolvidas, por exemplo, dirigidas pela Direção-Geral de Saúde, pela Coordenação Nacional das Doenças Oncológicas e pela AECIB também, no sentido de se criarem condições mais favoráveis à atratividade e ao desenvolvimento dos ensaios clínicos em Portugal, acima de tudo a criação de uma estratégia nacional para a investigação clínica, que não depende de um só agente, depende obviamente do governo, das políticas de saúde, das políticas que promovam a investigação clínica no sistema de saúde, especialmente no SNS. É preciso, obviamente, financiamento dedicado à criação de unidades de investigação clínica, mas, acima de tudo, uma maior flexibilização na contratação de recursos humanos necessários para o desenvolvimento da investigação.
da investigação clínica. É necessário também, por outro lado, que as entidades reguladoras sejam ágeis na aprovação, ou pelo menos na análise dos ensaios clínicos. Por vezes é muito importante que a decisão, se for um não, que seja um não, mas que seja rápido, porque queremos também, quando é um sim, que seja rápido e podermos ser competitivos e rapidamente iniciar o recrutamento de doentes, porque muitas vezes o que acontece é que quando temos todas as aprovações necessárias, o estudo já está tão avançado que só entramos numa fase final do recrutamento e aí já pouco podemos fazer e acabamos por ficar sempre numa posição residual. E depois as próprias instituições têm de ser capazes de não só proteger algum tempo dos clínicos, mas cada vez mais contratar médicos, contratar cientistas clínicos com o objetivo de desenvolver a investigação e também fazerem atividade assistencial. Mas cada vez mais neste foco, contratar com o objetivo principal de desenvolver a investigação clínica e, eventualmente, conseguirmos voltar a atrair, temos condições para conseguir voltar a atrair a diáspora de muitos médicos altamente qualificados e cientistas altamente qualificados e conceituados a nível internacional, voltá-los a atrair. Espanha conseguiu fazer isso, em grande medida, e isso foi um dos grandes contributos para o salto que deram nesta área. Eu peço desculpa por me ter às tantas alongado um pouco demais, mas estou aberto a questões que queiram fazer. Obrigada, Dr. Júlio. Não falou no H. Eu segui com muito interesse, de facto, o salto quantitativo e qualitativo do Centro de Investigação é enorme, é enorme. Eu sabia, de facto, que tinham começado com os ensaios de fase 1, cuja construção foi feita ainda no tempo em que eu estava na unidade, mas de facto é impressionante. Agora voltamos sempre à mesma discussão. É interessante que o país que tem mais investigação é um país de uma pequena dimensão, não é? Dinamarca, se bem me lembro no slide, que quer dizer que tem mais a ver com a capacidade de organização e resposta do que propriamente com o número de doentes, não é? Porque às vezes nós ficamos a pensar, de facto, nós não temos doentes suficientes para entrar neste ensaio, nós não temos a capacidade de organização. Eu tenho acompanhado também agora, o Sr. Doutor sabe, Aveiro e a Feira e Gaia agora estão ligados no Centro Académico Clínico Egas Muniz, da Universidade de Aveiro. E estamos, assim, é uma tarefa ciclópica por isto andar. As dificuldades são enormes e, de facto, eu estou muito impressionada com a evolução que tiveram. É um passo de gigante desde que eu saí do IPO, que foi em 2017, julgo eu, 2017, sim, 2018 vim para Aveiro, mas antes estive em Gaia. Estão de parabéns. Estão de parabéns, é magnífico. E de facto estão na dianteira daquilo que é a investigação. E é muito interessante também, e é aí que os portugueses têm muita dificuldade, e já começo a olhar para o final da minha carreira, esta dificuldade que nós portugueses temos em trabalhar em rede, não é? Esta dificuldade que nós temos e que parece que o IPO, isso ainda é do meu tempo, conseguiu também ligado à investigação e ao laboratório e deram aqui um salto qualitativo enorme que eu acho que vai fazer a grande diferença nos próximos anos. Tenho aqui um colega, o Dr. Décio Pereira, que nos diz também que a Luz tem agora o 28º doente na próxima semana em ensaios de fase 1, não? Penso eu que é ensaios de fase 1. A Luz o ensaio Luz 11, o ensaio Luz 11 que é o ensaio de fase. Luz 11, isso mesmo, Luz 11. É Luz 11. Alguma questão que queiram colocar? Ficam assim que nós ficamos na nossa pequenez, não é? Olhar um bocadinho para este trabalho do IPO, que é significativo. Deve ser entendido como um trabalho coletivo, cada vez mais, e é isso que faz sentido, existir diferenciação, centros mais diferenciados que possam prestar cuidados mais diferenciados, porque não podem existir, quando falamos de ensaios clínicos, obviamente podem existir ensaios clínicos de fase 3, ensaios clínicos menos complexos, mais próximos dos doentes, um pouco dispersos pelo território, mas alguns ensaios de maior complexidade que obrigam a criação de circuitos especiais para os doentes e equipas dedicadas aos doentes. Isso implica maior centralização, até para a segurança dos próprios doentes. Segurança dos doentes. E isso verifica-se
no tratamento convencional em algumas áreas, nomeadamente na área dos tumores pediátricos. Há uma tendência cada vez maior de centralização, são tumores raros, com necessidade de equipas altamente especializadas, que é preciso ter o máximo de experiência possível. Para ter experiência é preciso ter exposição e contacto com essas realidades mais raras. A área da investigação clínica, quanto mais diferenciada, mais precisa também dessa centralização. Não significa que não possa e devam existir mais centros com capacidade de fazer isto, que estamos a fazer e que possam eventualmente até vir a fazer melhor, porque isso também aumenta a competitividade do país. É importante que não exista só uma instituição capaz de o fazer. É difícil atrair, convencer a indústria farmacêutica, especialmente a indústria farmacêutica internacional, a vir para um país onde só um centro possa desenvolver um ensaio. Claro. E é muito mais seguro se houver mais do que um, em que no caso de algum ter uma sub-performance, o outro possa compensar eventualmente. Claro. Dá outra segurança, e por isso é que nós já há muito tempo, Portugal é tão pequeno, devíamos estar a trabalhar em rede e nos ajudar, e colaborarmos todos. Um ensaio podia estar a ser gerido em determinado sítio, podia ter doentes de outras instituições, de outros hospitais, mas isto é sempre um bocadinho difícil. A doutora Mariana diz-nos, não é uma pergunta, mas um comentário: apesar da dificuldade de organização no meu serviço, que eu não diz qual é, os doentes são muito colaboradores e aceitam bem participar. Queria saber qual era a experiência do Dr. Júlio. Deixa eu ver se percebi. Mariana, qual é a colaboração dos doentes? Os doentes portugueses, de uma forma geral, para aquilo que eu pude perceber quando comparamos com outras realidades, acabam por ser bastante colaborantes e muito disponíveis quando são propostos para os ensaios clínicos. Obviamente isto tem passado por um processo de consentimento informado, de explicação de forma muito pormenorizada, temos de perceber que o doente percebeu, se há convites que o doente percebeu o que é que implica o estudo, e o doente tem livremente de consentir e tem de ser informado daquilo que nós sabemos, nomeadamente de que pode desistir a qualquer momento, que a participação é livre, e a sua saída também do estudo é livre, basta o querer, entre outros aspectos. A população portuguesa, de uma forma geral, é bastante receptiva à participação. O grande problema é termos ensaios clínicos, termos mais ensaios clínicos para poderem ser oferecidos aos doentes. Essa sim é a grande limitação. Verdade. É claro, eu ainda não falei nisto, claro que numa perspectiva da administração, e agora o Dr. Júlio vai também sentir isso na pele, porque também vai ter que se preocupar com as contas do IPO. Claro que tudo isto também é muito interessante para o hospital. Primeiro, não é propriamente pela receita, não é propriamente a receita que o ensaio dá, é sobretudo aquilo que tem a ver com a medicação, a de substituição, aqui que nós temos capacidade de poupar em gastos, não é? Em muitos dos medicamentos em que são novos fármacos e em que nós, de facto, aproveitamos do medicamento e acabando por não ter esse gasto. Mas tem algum significado económico, e se bem me lembro, a unidade de investigação já se sustentava a si própria quando eu saí do IPO. E, portanto, logicamente que nós temos alguma dificuldade depois em convencer os políticos a entrar nesta área. Eu já passei sem convencer os políticos a agarrar estas áreas, o que é de uma pequenez estratégica imensa, porque isto, além de responder aos nossos doentes, as pessoas, todos os profissionais gostarem de participar, isto é lucrativo para as organizações e para o SNS, não é, Sr. Doutor? Sim, é uma forma de contribuir para a sustentabilidade. É lucrativo. E os países que avaliam estão muito mais preocupados com este tipo de avaliação, do impacto económico, da sustentabilidade dos sistemas de saúde, especialmente dos países nórdicos e do centro da Europa também. Já há muito tempo que perceberam que era absolutamente estratégico conseguirem criar condições para atrair o investimento e perspectivarem isto na lógica de investimento, e em alguns países há mesmo um envolvimento do setor da economia para criar mais facilmente essas condições de atratividade. E é isso que estamos, a meu entender, também a necessitar em Portugal dessa visão estratégica. Dessa visão estratégica. Também pela dimensão económica
que está associada. Não, porque é uma verdade, temos que assumir, não tem problema nenhum, porque a perspectiva económica, temos que assumir, às vezes há um bocadinho de pejo em falar nas questões económicas, mas temos que assumir, e se nos puderem ajudar na gestão de uma instituição, na dimensão magnífico. da económica, é uma dimensão que vai muito para além do dinheiro propriamente dito. É criar mecanismos de incentivo aos próprios profissionais que estão mergulhados, estão saturados com as ineficiências e deficiências do sistema. É preciso criar incentivos. É preciso criar incentivos que, também financeiros, obviamente, mas acima de tudo, que estimulem, o interesse. que façam os profissionais sentirem que estão a fazer a diferença, que estão a contribuir para avançar com a ciência, para avançar com coisas. E que estão a fazer uma coisa diferente. É verdade. E oferecer aos doentes coisas que de outra forma não iriam conseguir oferecer. Isso é também economia, quando nós conseguimos evitar a fuga dos profissionais e conseguimos motivá-los a ficarem no país e a criarem valor no próprio país. E toda a sociedade beneficia com isso. O Dr. Paulo Gonçalves pergunta, eu penso que até eu posso responder, sei responder, mas o Sr. Doutor é que responderá, se a estrutura de ensaios do IPO também pode ser utilizada, não sei se ele quer dizer pode ser utilizada para medicamentos não oncológicos, ou se no fundo se faz investigação para medicamentos não oncológicos. Sim, e não só medicamentos, inclusive também dispositivos médicos. Dispositivos médicos. E também investigação clínica que por vezes, muitas vezes a própria investigação clínica não são só ensaios clínicos, ou até são mais coisas para além dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos é uma parte da investigação clínica e, por exemplo, só para dar um exemplo, neste momento nós estamos a avaliar em doentes oncológicos qual é que é o efeito das vacinas para o Covid-19 em doentes que estão em tratamento ativo. Por exemplo, só para dar um exemplo, isto é também um estudo de iniciativa investigador, portanto, em doentes, em população de doentes oncológicos, mas estamos a estudar o efeito das vacinas. E cada vez mais há este tipo de projetos a surgirem. Claro que o grande foco, o grande motor aqui são os medicamentos inovadores. Sim. Dr. Luís Pires, temos aqui mais uma questão. A doutora Mariana identificou-se na Unidade de Imunologia Clínica do Centro Hospitalar Universitário do Porto. E o Dr. Luís Pires, é interessante esta questão, tem sido uma questão muito debatida. Eu pertenço à direção do Centro Académico Clínico aqui de Aveiro, muito debatida, tem sido refletida e isto não está também a correr muito bem. Dr. Luís Pires, qual é a opinião do Sr. Doutor sobre a quase ausência de ensaios nos cuidados subprimários? Não existe uma política para desenvolvimento da investigação clínica e não existe uma política, e por não existir a política, os recursos, aqueles que existem, ficam dispersos e não são concentrados onde deviam ser, que é onde estão os doentes. Pode ser também desenvolvido estudos clínicos na área da oncologia em articulação com os cuidados subprimários, mas a dimensão de investigação que pode ser feita nos próprios cuidados subprimários, para além da oncologia, ou essencialmente para além da oncologia, é gigantesca. Mas para isso era necessário existir uma política que concentrasse os recursos, que percebesse o que é necessário, que permitisse identificar as necessidades e dotar as instituições onde os doentes estão com os recursos necessários para desenvolver os ensaios clínicos, ou seja, o investimento deve estar centrado, deve estar focado onde estão os doentes, e não só na academia. Isso acho que é algo que é óbvio, só não está a acontecer ainda. Esperemos que tenha a acontecer. Deixa-me só, se me permite, dar a nossa, e é isso mesmo que está a dizer, que não está a acontecer, a nossa experiência aqui no Centro Académico Clínico. O Centro Académico Clínico Egas Muniz, aqui da Aveiro, não tem só os centros hospitalares, tem também os ACES. Portanto, Baixo Vulga, o ACES Vila Nova de Gaia, Espinho, se a memória não me falha, Baixo Mondego, são 4, agora falha um. A ideia é bondosa, de origem original, era não só era de integrar toda a investigação
E, portanto, tal e qual como o Dr. Júlio disse, irmos ao encontro de fazer a investigação onde existem os doentes. E já existem 2 ou 3 projetos. Contudo, por exemplo, em termos de resposta, voltamos ao mesmo, e como os ACES não têm autonomia, enquanto nós, centros hospitalares, num estudo que já tem acontecido, numa proposta, conseguimos responder no espaço de uma semana, o Centro Académico Clínico está a ter muita dificuldade em conseguir resposta das ARS. E, portanto, até na presença nas reuniões da direção, o que quer dizer que nesta fase que é embrionária já está a ficar para trás. Porque não tem, de facto, as pessoas no ACES até poderiam estar muito interessadas, mas depois os representantes que estão na direção do Centro Académico Clínico, que estão que interagem, que estão também na Comissão de Ética que foi criada, são pessoas que não são do terreno, que estão nas administrações regionais de saúde, porque os centros de saúde não têm autonomia, e isto não vai funcionar. Vamos ter muita dificuldade em conseguir fazer alguma coisa, de facto, a mesma coisa com a saúde pública, que era outra vertente que também queríamos muito desenvolver. Portanto, isto vai ser complicado. Ora, temos aqui, precisamente, de Aveiro, o Dr. Daniel Melo, que é a última questão, penso que me aparece aqui. Se existe, eu não sei responder a isto, existe uma associação entre o número de ensaios e uma forte indústria farmacêutica, certo? Pergunta ao Dr. Daniel Melo, do Centro Hospitalar de Baixo Voga. Admito que possa haver uma tendência, mas não é a condição necessária. Principalmente quando estamos a falar de um contexto como o contexto europeu. Se tivermos um país relativamente pequeno, com grande capacidade de ser competitivo, por exemplo, do ponto de vista regulamentar, rapidamente tomar a decisão sobre o estudo, se aprova ou não aprova o estudo, e se tiver centros que rapidamente estejam bem organizados em rede e que rapidamente consigam recrutar os doentes e incluir os doentes nos estudos e gerar informação de qualidade e registá-la rapidamente e fornecê-la rapidamente, não precisa ter uma grande indústria por trás, precisa ter esta organização bem estabelecida, porque depois a indústria, as CROs, cada vez mais os ensaios clínicos, a gestão do ensaio não está propriamente na mão, ainda está muito, mas a tendência é serem as CROs e não as farmacêuticas. Identificarem os centros e habitualmente trabalham tendencialmente com aqueles que já conhecem, com quem tem boa experiência, e se recrutam muito bem para um ensaio, depois vem outro a seguir. Se recrutam mal durante uma temporada, esquecem-se à porta, sim, enquanto o CEO estiver lá e lembrar-se, não vai voltar à porta, tem de haver um turnover, claro. Né? Tem de haver uma mudança de direções por vezes para dar tempo de podermos voltar a bater à porta. Mas não é condição essencial, mas habitualmente os países que têm mais indústria são países também que tendencialmente são melhor organizados e também conseguem desenvolver mais investigação clínica, mas não é condição obrigatória. Deve ser mais uma questão de organização. Essencialmente. Não é, Sr. Deve ser mais a capacidade de resposta, e nós temos então um peso burocrático muito grande. Temos sentido isso agora por arrancar com o centro académico, é uma loucura, é de facto um esforço muito grande, e nós trabalhamos, os centros hospitalares, lá está, os 3 centros hospitalares trabalham com a Universidade de Aveiro, e é este trabalhar de telefonemas à noite, de trabalhar contínuo, de uma rede que está a funcionar. Mas é interessante porque, por exemplo, os centros de saúde já estão a ter muito mais dificuldade, que é uma pena, e a própria saúde pública. Doutor, nós não queremos roubar mais tempo, porque ainda por cima na primeira semana em que iniciou as suas funções como presidente do EPO, também não temos aqui mais questões, fico muito, muito agradecida. Nós ficamos com 23 pessoas até ao final, que estiveram, de facto, o tema é muito interessante e é aliciante para todos nós. E era já uma questão que nós tínhamos conversado de uma forma aberta no curso. Agradeço imenso. Eu aviso também, Sr. Doutor, nós tivemos uma gravação porque alguns colegas, porque este curso não é exclusivo para médicos, mas nós temos tido todos os anos, sobretudo, um grande número de médicos, que temos esta dificuldade das urgências, dos turnos, mas o Sr. Doutor, penso que teve conhecimento que permitimos a gravação, que o nosso compromisso, que a gravação é mantida só pelo tempo considerado razoável pela escola,
para que os participantes possam ver e depois é apagado. Até agora temos aquelas questões do RGPD e, portanto, portanto, depois é apagado, não é guardado e impunha-se que eu dissesse isto. Mais uma vez, estou muito obrigada, é que lhe roubamos aqui quase 2 horas, 2h30, 3h30, mais de 2 horas de uma semana que é crucial na vida do Sr. Doutor e na vida do IPO. E desejo-lhe as maiores felicidades em meu nome e em nome da turma, no 11º ano da pós-graduação, e ficamos ao dispor, Sr. Doutor, até breve. Felicidades. Obrigado. Felicidades e muita coragem. Muito obrigada a todos, boa tarde, bom fim de semana. E agora, para contrapor, vão ter ética a seguir, que é um discurso totalmente diferente. Bom trabalho para quem fica, para quem continua e até breve, Sr. Doutor. Um abraço, com licença, felicidades. Obrigada, boa tarde a todos.